Domingo tem Palmeiras e Vasco, aquele jogo bem futebol brasileiro, bem brasileirão mesmo. Palmeiras e Vasco às 16 horas. O jogo vai ser em Brasília, tudo mais, né? Tem um lance talvez aí do campo neutro, vamos ver como que vai funcionar. Mas de qualquer forma, a gente vai falar sobre escalação, né? O Palmeiras perdeu o Estevão aí, a gente já falou aqui sobre opções. E tem uma opção que eu falei no vídeo aí, no vídeo que a gente fez, que se pá, vai acontecer. Você já deve até imaginando qual que é. Mas ó, Verdão sem Estevão e Caio Paulista, mas tem retorno de Zé Rafael para o jogo domingo, Caio Paulista suspenso. E o Palmeiras treinou na academia de futebol na manhã dessa sexta-feira, preparando mudança para enfrentar o Vasco, às 16 horas em Brasília, no Mané Garrincha. A equipe estará sem o lateral esquerdo Caio Paulista, que cumprirá a suspensão pela expulsão diante do Criciúma. E o atacante Estevão, mais uma vez fora do treino. Deve ser desfalque por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. Por outro lado, o técnico Abel Ferreira poderá contar com o volante Zé Rafael. Ele cumpriu 2 de 4 jogos de suspensão pela briga no Choque Rei, mas o Verdão conseguiu efeito suspensivo para utilizá-lo, enquanto aguarda o julgamento do recurso. Entre as mudanças estudadas, o treinador começa por acionar Vanderlan na lateral esquerda. Aqui é o Vanderlan falando, me sinto preparado, eu treino, descanso, me alimento bem e se for a vontade do professor me colocar para jogar, estou pronto. No meio de campo, apesar do retorno de Zé Rafael, maior probabilidade de que Aníbal Moreno e Richard Rios sejam mantidos. E aí eu tô totalmente de acordo. Enquanto no ataque sem Estevão, esta está a dúvida. Das possibilidades à disposição, a tendência maior é de acionar Rony ou Lázaro na ponta esquerda e deslocar Felipe Anderson para a direita no lugar de Estevão. Com isso, uma provável escalação, Provável escalação. O Everton, Rocha, Gomes, Murilo e Vanderlan, Aníbal e Rios, Maurício, né, no meio ali, Felipe Anderson, Rony ou Lázaro e Flaco Lopes. O que eu falei que no outro vídeo... na Academia de Futebol, sexta-feira, a equipe aprimorou transições, balanços, construções de jogadas, movimentos específicos. Enfim, o que eu falei em relação do outro vídeo é que eu tinha falado do Rony, né? Porque a gente fez um vídeo acho que de 10 minutos aqui e esquecemos do Rony, né? Falando que isso aqui pode entrar no lugar do Estevão, isso aqui ou não. E de fato, o Rony ele entrou alguns jogos até bem ali na ponta, quase que um segundo atacante, não tanto ponta, né, aberto assim, quase que o segundo atacante. O Lázaro, tem o jogo que terminou assim, que não dá pra gente ver a escalação aqui, mas, como terminou certinho, mas Palmeiras e São Paulo, o 2-1 aqui, só pra vocês lembrarem, a gente começou com o Estevão, Veiga, Lázaro e Flaco Lopes, né? O Veiga ainda era titular. Entraram no jogo Aníbal, Vanderlan, Felipe Anderson, Rony e Maurício. A gente terminou o jogo, se eu não me engano, com o Felipe Anderson na direita, porque aquele gol do Lázaro que foi mal anulado, né? Ele foi o Felipe Anderson que fez a jogada pela direita, vocês vão lembrar. Maurício na meia, né? No lugar do Veiga, e o Lázaro, quer dizer, o Lázaro foi titular, né? Mas o Lázaro ainda estava em campo, é isso. Então, e o Lázaro, e depois entra o Rony, e o Rony faz aquele cruzamento do gol no final. Então, de fato, foi isso mesmo. O Lázaro foi titular, só que na hora que entrou o Felipe Anderson e o Maurício, o Lázaro ainda estava. E depois sai o Lázaro e entra o Rony, dá aquele cruzamento e tal, e o gol do Flaco Lopes. Então, é uma parada que já aconteceu. É por isso que eu tô mostrando isso. É uma parada que já aconteceu e funcionou. Porque no segundo tempo, o Palmeiras melhora, né? O Palmeiras não estava muito bem no jogo, mas depois melhorou. E depois o São Paulo achou aquele gol e tal, e o Palmeiras foi pra cima. E tinha muito disso do Felipe Anderson ali na direita, o Maurício entrando ali e o Lázaro e depois o Rony. A gente já falou sobre isso do Rony, né? Ele na ponta, aqueles cruzamentos dele são muito bons, já deve ter umas 5, 6 assistências com aquele cruzamento vindo, né, quase que da intermediária assim, mas passando pelo meio da zaga, é muito difícil de cortar, né? E o Lázaro tem a questão também que lá no final do Paulista, terminou o Paulista, né? Se eu olhar na final, ele era titular. Então eu acredito que vai acontecer isso mesmo. Felipe Anderson volta ali pra direita, que ele fez alguns jogos. Maurício no meio, que não tem muito segredo, e aí a gente fica na dúvida só de Rony ou Lázaro, né? E aí eu queria saber de vocês, quem que vocês preferem, né, nessa posição aí, jogando aí pela esquerda. Eu acho que o Lázaro ele joga mais aberto. Ele é uma opção mais aberta, aí tem que ver também como vai funcionar o Vasco. E o Rony, ele seria uma opção mais para se aproximar do Flaco Lopes. Talvez seja o Lázaro titular e o Rony no segundo tempo, talvez, né?
Porque tem essa opção também. Vamos dar uma olhada no Vasco, eu não tinha visto aqui, mas às vezes tem alguma novidade também, vamos ver aqui. O Will Smith e tal, não tem nada aqui de escalação. Deixa eu ver, semifinal. Ah, tá, vai ter a semifinal da Copa do Brasil do Vasco, vai ser vai decidir em casa, né? Cara, acho que não tem nada em relação à escalação aqui, né? Mas enfim, ó, tem Felipe Coutinho, Jair volta a treinar com o grupo do Vasco. Qual que foi o último jogo do Vasco? Vamos dar uma olhada como que foi a escalação, pra gente ter uma ideia de como tem funcionado. O Vasco que tá em bom momento, né? Foi o 1-1 contra o Flamengo, né? Vocês viram, os caras empataram com o Flamengo. Agora, ó, foi o Léo Jardim, Léo e Maicon, Paulo, Lucas Piton, Hugo Moura, o Esforza, o Menezes, o Paê, o David e o Verrete. E aí entraram, deixa eu ver, o José Luiz ali, Bebans, Felipe Coutinho, Emerson Rodrigues, Ryan, né, que fez a jogada, iniciou a jogada do gol de empate, Matheus Carvalho. Teve Vitor Luiz lá ainda, tal, né? Enfim, Alex Teixeira. Tem algumas opções aí. Mas, assim, a gente olhando pro time do Vasco, o Palmeiras tem um time bem melhor, né? Mas, igual a gente viu, do Flamengo também é um time melhor e empatou. Então o Palmeiras tem que tomar todo cuidado. Não é em São Januário, que é bom, né? Apesar que tem um clima muito gostoso pra gente lá, todas as torcidas. Mas eu acho que pra hora do jogo em si, né? O que vai contar ali, eu acho que é uma pressão muito grande, né? Então talvez esse jogo em Brasília ajude de alguma forma o Palmeiras não ter que lidar com tanta pressão e tudo mais. Mas é pra ficar de olho, cara. É um jogo pra ficar de olho, sim. Depois, vamos dar uma olhada nas partidas do Palmeiras aqui. Depois a gente tem o Atlético Mineiro e tem o Bragantino. O Palmeiras tem uma sequência, assim, boa agora, né? Tem o Vasco, o Atlético Mineiro em meio de Libertadores e tudo mais, né? A gente ganhou do Atlético Mineiro fora e tal, podemos ganhar aqui dentro. Tem o Bragantino. E aí depois, cara, tem outra data FIFA, né? Tem outra, ó, 28, depois dia 5 tem o Bragantino, depois tem uma data FIFA que há 15 dias, depois a Juventude Palmeiras fora, um jogo difícil também. Mas, né, assim, dentro desses aqui, até o Juventude é um jogo, digamos assim, jogo protocolar de brasileiro. Você tem que pontuar, você tem que dar um jeito. Agora depois, você tem o Palmeiras e Fortaleza, que atualmente é um confronto direto. Não sei como vai estar lá, que o Fortaleza decaiu bem, né? Talvez chegue lá, o Fortaleza nem esteja tão direto assim. E depois tem o Corinthians e Palmeiras, que esse jogo meu Deus, esse jogo aqui vai ser crucial. O Corinthians tem melhorado aí, não vou ser hipócrita também, né? Não vou ficar falando, pô, não, os caras tá bem. Tem melhorado, só que ainda tá na mesma situação no Brasileiro. Final de semana eles pegam o Atlético Goianiense, eu acho que eles ganham, porque é em casa, apesar que eles se empataram no primeiro turno. Eles ganham, eles vão dar aquela respirada, só que eu acho que já na outra, que é contra o São Paulo, eles já vão voltar à realidade, que é fora de casa, né? Comando do São Paulo. Então o Corinthians ele vai viver muito essa... Pô, respiramos, tamo bem, voltou pra zona de rebaixamento, voltou a estar 3, 4 pontos lá dentro, então vai passando por isso. E esse jogo aqui é crucial, pra dar aquela desanimada nos caras mesmo, tá ligado? Porque depois, né, resto, ó, depois aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos depois. 6 jogos. Olha só. Então o Palmeiras pode ter a faca e o queijo na mão, hein? Enfim. Lá na frente a gente conversa sobre isso, beleza? Mas deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Tamo junto.